Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos dar sequência sobre o comentário daquele livro do Rousseau, que a gente começou no vídeo passado, que é Os Devaneios do Caminhante Solitário. Um livro muito interessante. Então, continuando, né, o que o Rousseau nos fala nessa obra? Ele fala que ele não, assim, ele acredita que a verdade deve ser dita, mas sempre que a mentira deve ser evitada. Mas que é muito difícil uma pessoa ela falar 100% a verdade ou ela realmente não mentir. Então ele acredita que é muito difícil isso. O ser humano ele não consegue ser 100% verdadeiro e não mentir nada. Então ele acredita que esse meio termo, ele até procura usar sempre a sua consciência. Ele acredita que usar a sua consciência é a melhor maneira de se viver, né? Não sempre quando fizer algum tipo de comentário verdadeiro, é algo que seja verdadeiro e honesto, justo. E ele acredita que as mentiras que ele conta, que ele contava, né, naquela época, eram mentiras, muitas delas inocentes, que não tinha aquela maldade, não era aquela mentira programada, aquela mentira calculada, era uma mentira muitas vezes inocente. Porque, como eu falei, ele sempre acreditou que é possível sim a pessoa dizer a verdade, muitas vezes não totalmente a verdade, mas uma verdade que seja justa e honesta, e evitar a mentira. Então, isso é um tema que ele vai abordar bastante. Depois ele vai falar também que durante a sua vida, sua trajetória, os momentos que ele mais desfrutou de uma alegria intensa, de uma felicidade verdadeira, de algo concreto e pleno na sua vida, foi quando ele viveu na ilha de São Pedro. Então ele acredita que lá, né, foi o lugar na Suíça onde ele mais pôde desfrutar de uma alegria, de uma paz verdadeira, porque ele sempre buscou isso. Ele sempre foi percebendo ao longo da sua vida que ele nunca devia depositar a sua esperança nos homens. E ele chegou um momento em que ele estava vivendo em uma cidade na Suíça também, aonde ele foi tão perseguido, mas tão perseguido, que começaram a jogar pedra na casa dele. Ele teve que se mudar de lá. E aí ele acabou até indo morar nessa ilha, aonde ele viveu durante 2 meses, mas segundo ele relata, a época mais feliz da vida dele. A época onde ele mais desfrutou da paz, da alegria, de uma serenidade verdadeira, de uma felicidade plena e completa. Por quê? Porque lá ele podia ser ele mesmo. Ele podia ser uma pessoa que não estava em contato com as pessoas, como era um lugar afastado da cidade, então ele podia ser ele mesmo, ele podia viver a vida do jeito dele, né? Não pronto para agradar os homens, ou muitas vezes, através das suas atitudes, dos seus livros, ele causava o contrário, ele irritava as pessoas o perseguiam, ele não era compreendido, ele era mal visto por muitas pessoas, e essas pessoas, inclusive, foram as que jogaram pedra na casa dele. Ele acabou se mudando de lá, e daí, por influência do David Hume, ele se mudou pouco tempo depois, né, a convite, né, do David Hume, para a Inglaterra, né? Então, ele enfrentou muitas dificuldades, muitas incompreensões. Ele nunca se sentiu amado pelas pessoas, né? As pessoas, ele não acredita que elas tenham não tenham um bom caráter. Ele acredita que elas se modificam ao longo do tempo, que nascem boas, né? Como nós falamos até, né, no outro vídeo, mas que se corrompem, que elas não conseguem manter a sua identidade, serem elas mesmas. Elas acabam fazendo aquilo que a sociedade determina como sendo verdadeiro, ético e correto. E o Rousseau, ele vai contra isso, porque ele acredita que o homem, ele tem que ser ele mesmo, ele tem que ser autêntico, ele não tem que querer agradar os outros, ele não tem que querer agradar as pessoas, né? Como diz a Bíblia, né, naquela passagem, maldito o homem que confia no outro homem. Nunca você deve depositar a sua confiança no homem. O Rousseau, apesar de não ter uma religião definida, procurava colocar a sua fé em Deus, não nas pessoas, acreditando que se um dia ele tivesse que passar por um julgamento, Deus seria justo com ele, porque Deus vê, segundo ele, a sua inocência, a sua integridade. O que os homens não conseguiam verificar no Rousseau, Deus seria capaz de verificar então no dia do julgamento. Então, realmente, o Rousseau ele não estava pouco preocupado em agradar os seres humanos, porque, como ele disse, os seres humanos não são pessoas, a maioria não tem caráter, não tem uma idoneidade, não tem algo de bom para oferecer. E o Rousseau sempre levou em conta isso na vida dele, sempre levou em conta
ter pessoas no seu caminho de bom caráter, pessoas que acrescentassem alguma coisa, mas ele nunca encontrou isso. Ele sim, morando naquela ilha de São Pedro, que foram os dias mais felizes da vida dele. Ele entrava em contato com a natureza, entrava em contato com a botânica, coisas assim que tem tudo a ver com vamos dizer assim, o entendimento da vida na sua essência, na sua natureza mesmo. Então ele tinha contato com as ervas, com as plantas, com os musgos, né? Com os líquens, e tudo isso fascinava ele ficava fascinado, encantado com essa vida em contato com a natureza. Então, ele diz que, segundo essa visão, a vida dele foi muito plena nessa época, ele não queria nunca que acabasse. Por ele ficaria vivendo para sempre nessa ilha de São Pedro, por todo o tempo mesmo, por um tempo infinito, eterno, de tanto que ele se realizou lá. Então, Rousseau, ele tem muito a nos ensinar, né? A nos ensinar a dar valor para os bons momentos que nós vivemos em nossas vidas. Nos ensinou para que nós possamos dar valor para as coisas singelas, para as pessoas, para as coisas simples, porque a natureza, o lago, a vegetação, tudo isso tem uma simplicidade, e ele se encantava com o barulho dos pássaros, com o barulho das águas, com o barulho das plantas, ele ficava encantado com tudo isso, porque para ele isso sim era algo que preenchia a sua vida muitas vezes sem sentido, né? Ele se sentindo muitas vezes desiludido, sem ter uma visão, sem ter um otimismo para a sua vida, encontrando simplesmente desatenção, desentendimento, encontrando pessoas que não o valorizavam, pessoas que queriam puxar o seu tapete. Quantas vezes, né, isso também não acontece, né? Não é só Rousseau que enfrenta esse tipo de dificuldade. Quantas vezes nós também enfrentamos dificuldades de sermos incompreendidos? Quantas vezes somos perseguidos? Sofremos perseguições, sofremos tantas injustiças, e muitas vezes não podemos fazer nada. O Rousseau nos dá essa dica daquilo que é o mais importante, né? Quantas vezes a gente acaba valorizando, buscando, assim como Rousseau, um refúgio, algo que possa preencher um pouco a nossa vida, preencher um pouco a nossa solidão, aquilo que pode realmente fazer com que a nossa vida tenha sentido. Então esse livro, ele vai muito de encontro com isso. Ele vai muito de encontro com toda a solidão que nós enfrentamos, as incompreensões que nós enfrentamos, e que às vezes a gente precisa também, assim como Rousseau, buscar respostas, não no mundo, mas nas coisas mais verdadeiras e autênticas que existem. Só assim é que a nossa vida terá valor, só assim é que a nossa vida terá sentido. Quando nós nos afastarmos do mundo, dos aplausos do mundo, e nos voltarmos para nós mesmos, nos voltarmos para a nossa essência, para aquilo que realmente importa. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre esse importante livro do Rousseau. Espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.